Olá, bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Questonó. Somos uma consultoria global e usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Aqui no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento, sempre pela lente do design sistêmico. Eu sou o Barão de Sarno, um dos sócios fundadores da Questonó, e hoje teremos mais um episódio que faz parte da curadoria sobre o bem-estar sustentável. E para isso eu queria contar uma historinha aqui, né? No auge da pandemia, né, do isolamento social, lá em 2020, a gente fez um report sobre o futuro do morar, a partir justamente dos acontecimentos da pandemia, que de uma hora para outra mudou de forma significativa a nossa forma de lidar com as nossas casas, com a nossa moradia. Sobretudo para as pessoas, né? E infelizmente é importante fazer esse recorte, porque nem todo mundo pôde ficar isolado, né? Mas quem sofreu, principalmente a experiência do lockdown, viveu algumas transformações muito significativas no comportamento e na relação com a casa, né? A pandemia como um todo gerou uma experiência muito significativa para todo mundo, né? A questão da convivência com medo e a necessidade de uma adaptação rápida. Eu ainda fico muito impressionado com a capacidade que a gente teve de se adaptar na velocidade que a gente se adaptou, né? Assim, de uma hora para outra, a gente continuou trabalhando, a gente continuou realizando uma série de atividades de uma forma completamente diferente. E o que a gente já imaginava naquela época é que isso faria com que a gente tivesse uma transformação aonde as coisas não voltariam ao normal de antes, né? E claramente foi isso que aconteceu. Coisas se transformaram, algumas para melhor, talvez, outras para pior também, mas as coisas não estão iguais. E é interessante a gente refletir sobre isso, né? Sobre o report, eu vou contando um pouco, conforme vai passando esse nosso podcast, de algumas das coisas que a gente tinha mapeado naquela época para a gente poder conversar. E para conversar com a gente sobre isso, a gente tem a honra de chamar essa pessoa que a gente admira há muito tempo e que a gente agradece demais por ter aceito o convite, que é o Guto Requena. O Guto Requena, que além do trabalho incrível que ele tem, né, dentro da arquitetura, da experiência toda relacionada ao universo da arquitetura, é também uma pessoa que pesquisa, que tem um trabalho acadêmico significativo e tem uma pesquisa muito interessante sobre o morar. Então, eu acho sempre mais legal que os nossos convidados se apresentem e já dentro do tema. Então, já se apresenta e já fala qual é a sua relação para além, né, da experiência de projetar casas e tal, dentro desse nosso recorte dos dias do nosso podcast de hoje, do morar. Muito bem-vindo. Legal, Barão. Obrigado pelo convite. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Guto. Aqui no meu colo vocês não podem ver, mas está o Cazuza, que é o meu filhote, o meu cachorrinho que está aqui no colo. Hoje é um dia chuvoso, ele está com frio aqui comigo. Então, Guto e Cazuza mandando good vibes aí para todos que estiverem nos ouvindo. Barão, demais, né? Eu sempre... O tema do morar, de fato, é algo que me toca demais. Eu estudei arquitetura em São Carlos, na Universidade de São Paulo. E logo no primeiro ano de faculdade, eu entrei em 99. Logo no fim do primeiro ano, início de 2000, né, então literalmente início dos 2000, eu comecei o meu trabalho acadêmico como parte de pesquisa de um grupo de pesquisa da USP chamado NOMADS, que é o Centro de Estudos de Habitares Interativos da USP. E durante quase 9 anos eu fui pesquisador do NOMADS, estudando sobre o morar. Então, para mim, né, desde 2000, o morar ele vem sendo absolutamente impactado pela questão da tecnologia. Então, quando a gente fala agora de pandemia, foi interessante porque, de fato, se findou, né, acelerou, mas também criou-se a base de muita coisa que a gente estava estudando ali no início dos anos 2000, nesse contexto acadêmico. Né? Então, nesse período de pesquisa, né, eu comecei, portanto, em 2000 no Nomads, fiz minha pesquisa até mais ou menos 2008, terminei o meu mestrado em 2008, né, escrevi a minha dissertação, e aí convido a todos que também são apaixonados pelo tema, né, a minha dissertação virou um livro que foi lançado pela editora Senac, e o livro chama Habitar Híbrido.
Então, assim, eu acho que, respondendo um pouco a tua pergunta, né, o meu interesse, a minha curiosidade, eu diria quase que a minha paixão e a minha obsessão pelo morar, veio muito por esse entendimento de que a maneira que a gente faz arquitetura hoje e que a gente habita é dentro desse olhar do híbrido, né? Para mim hoje, quando eu desenho casas, escritórios, arquitetura, cidades, é tão importante quanto tijolo, vidro, parede, concreto, é também essa infraestrutura digital, cabo de rede, microcontrolador, Arduino, LED. E é dessa mistura, dessa fusão, né, do analógico com o digital que surge, né, uma nova maneira da gente experienciar, da gente viver. Então, eu acho que essa casa, né, falando de casa do futuro, passa muito por esse lugar e é um lugar que me interessa demais. Muito bacana. É interessante porque muitas das coisas que a gente vai falar aqui passa pelo recorte da tecnologia, embora a gente esteja falando a partir do comportamento. Então, quando você vai fazer essas pontes, será uma experiência muito legal. Falando aqui sobre o report, a gente fez um report usando vários dos nossos pesquisadores aqui no escritório, mapeando várias tendências que estavam acontecendo, inclusive dados, números, e a gente chegou em 3 grandes tendências na época que se refletiam em alguns comportamentos. E eu vou passar uma de cada vez aqui, porque, embora elas se relacionem, acho interessante para a gente pegar justamente nesses três assuntos. A primeira tendência a gente chamou na época de House Nation, que é justamente a casa-nação, a casa-reino, né? Um reino, né, em todas as épocas, uma nação, uma tribo, uma aldeia, tem essa coisa muito permeada por uma fronteira, né? Então é um lugar que a gente fica dentro e que a gente protege os nossos de alguma maneira, de alguma ameaça externa também, né? Então, num dado momento eram animais, né? Num outro dado momento poderiam ser as guerras, poderia ser uma série de coisas. Se a gente pensar, a nossa casa ela tem um pouco já dessa conotação, porque a gente tem a porta, a gente tem a tranca, a gente tem a campainha, então a gente já tem essa interface onde a gente controla o que entra e o que sai. Isso na pandemia se tornou muito mais forte, né? Porque além de tudo a gente morava nesse nosso reino, que é o nosso único reino protegido, que era a casa, né? Para as pessoas que viveram lockdown, e a gente interagia com o mundo de fora através dessa fronteira, né? E aí essa fronteira tinha o primeiro lugar, que era o lugar dessa barreira, né? Que era essa barreira que tinha muito da questão de higiene. Então, tudo que chegava passava por, que nem uma alfândega, né? Passava pela inspeção, e aí tinha até o extremo, que era a gente lavar com álcool gel a batata palha, e por aí vai, até a gente tirar nossa roupa, até a gente passar álcool gel em tudo, tirar o sapato, né? Então, a gente tinha esse controle alfandegário muito significativo. A outra coisa que a gente também mapeou era a questão da gente ter alguns saberes que a gente tinha que fazer por conta própria, né? Então, todo reino, para ter sua soberania, tem algumas coisas que você tem que fazer dentro, e aí nisso a gente aprendeu a fazer pão, e as tendências mostraram que esse tipo de pesquisa na internet nunca cresceu tanto, fazer o próprio pão, a própria maquiagem, cortar o próprio cabelo, entre outras coisas, que também foi algo que aconteceu demais e cresceu muito. E as relações comerciais, né? Que era justamente a gente, para conseguir as coisas, ter que comprar as coisas da própria casa, e que também gerou várias mudanças, né? Que é o crescimento expressivo do e-commerce, de serviços feitos à distância, de entregas, e aí como que a gente viabilizava a entrega, porque num prédio teve que começar a pensar como é que estocava a encomenda, como é que fazia, e teve todas as relações nesse sentido. E aí é interessante a gente pensar no que ficou, né, e o que se manteve disso. A questão da higiene, por exemplo, eu acho que tinham níveis extremos, mas eu tenho a sensação de que, como todas as experiências de higiene que a sociedade, a civilização foi experienciando, foi muito consequência de caos, de pandemias, né, de crises sanitárias. E eu acho que tem alguns amiguinhos nossos que, como o álcool gel, por exemplo, que começou a fazer parte da nossa vida, entre outros. Então, dessas 3 coisas que eu falei, o que você tiver para falar e para acrescentar, Guto,
seria muito interessante dentro do que você está sentindo por aí. Legal, Barão. Bom, ainda bem que para mim tudo isso acabou. Acho que para a maioria das pessoas, que coisa chata, né? Que bom que ficou no passado. É, eu acho que assim, para mim o que tem me interessado nesse desenho das casas é pensar num item que é a biofilia, né? Como é que a gente consegue trazer para dentro das casas mais verde, né? Como é que a gente consegue hackear a cidade, consegue hackear as fachadas dos prédios, as praças, os parques e, por que não, a nossa própria casa, né? Então, o que eu vejo que já vinha acontecendo há pelo menos uns 20 anos, mas acho que nos últimos 5 anos ficou mais acessível, são sistemas de gotejamento, de irrigação automatizado, né? Então, as pessoas querem ter mais planta dentro de casa, isso a gente percebe. E eu, inclusive, aqui tô gravando aqui em casa hoje, né? O meu apartamento onde eu moro hoje, é um laboratório, né? Então, acho que ele fala muito, a minha casa hoje fala muito sobre o que eu acredito, né, desse futuro do morar. E um desses pilares é a tal biofilia, né? Então eu resolvi fazer uma floresta urbana mesmo. Tem muita espécie, tem árvore, tem muita planta pela casa toda, mas dentro de um sistema, né, que a gente colocou, que é um sistema de irrigação automatizado e um sistema que a gente desenhou. Então, assim, eu consigo fazer a coleta de água, né, consigo ter um pouquinho menos de trabalho do que eu teria se fosse tudo manual. E aí, assim, a qualidade de vida, né? A qualidade de respiração, tem mais oxigênio dentro de casa, né? Cara, e tem coisas maravilhosas que estão acontecendo. Apesar de ser uma casa hiper tecnológica, né? Eu moro numa casa conectada, então tem uma infraestrutura tecnológica, né? Tem quilômetros de cabo de rede passando por trás de todas as paredes, piso, painéis, que conectam tudo, assim, ar-condicionado, cortinas, luz, internet, irrigação, tá tudo, consigo comandar tudo pela voz, por exemplo, então tá sendo legal testar na própria pele o que que é legal, o que que não é, o que que vai acontecer, mas para mim, essa é um pouco da visão desse futuro, essa mistura, né, desse digital, dessa casa conectada, dessa casa que tem que ser também lugar de trabalho, tem que ser lugar de receber os amigos, e que, portanto, precisa ser muito flexível, né? Então, algo que eu venho defendendo no meu trabalho já há pelo menos uns 15 anos aí, é a flexibilidade dentro da casa. Pensar numa casa que pode ser constantemente redesenhada, né, recriada, né, poder trazer para os meus clientes a oportunidade deles serem um pouco coautores do próprio projeto da casa. E aí a gente tem recursos fascinantes, né, como deslizar paredes, mover móveis, mudar a iluminação, fechar e abrir painéis, então eu posso integrar ou não. Eu costumo falar para os meus alunos que o arquiteto que hoje desenha quarto, sala e cozinha, ele tá olhando para o passado, ele está desenhando para os avós. Né? O que a gente tem que fazer enquanto arquitetura hoje, que eu acho que é muito mais rico e tem muito mais potência, é desenhar a casa a partir das atividades. Né? Desenhar ou trabalhar, ou comer, ou namorar, ou dormir, ou cozinhar, ou cuidar das roupas. E aí a gente percebe que isso pode acontecer em diferentes lugares da casa. Né? Então, eu acho que tem uma coisa que aconteceu na pandemia que, claro, todo mundo sabe, a gente aprendeu, né, e vem aprendendo, né, nós, privilegiados, que podem trabalhar em casa, né, estamos falando de uma bolha, né, de uma minoria, mas entendemos que é possível trabalhar de casa. Agora, o que é esse cômodo? Né? Será que é só converter um quarto e transformar em home office? Será que não pode ser muito mais interessante eu ter lugares na casa onde eu posso trabalhar? Como que a tecnologia me auxilia nisso? Né? Então, acho que esse pilar, natureza barra biofilia, tecnologia e flexibilidade, são algo que me interessam muito nesses projetos. E aí tem uma coisa maravilhosa que acontece na biofilia, que eu estava começando a te contar. Apareceu inseto, tem joaninha, cai minhoca do teto, entra passarinho, tem borboleta, gafanhoto. Pô, eu tô aqui do lado do minhocão, né? A gente mora numa cidade absolutamente árida. Então é muito divertido, assim, é vida, né? É perceber que é possível ter vida, ter mais vida dentro de casa. Guto, dá trabalho? Dá trabalho pra caramba. Vida dá trabalho, né? Que bom. Que demais, que legal. A gente é muito bom para a gente só como música você falar tudo isso que você está falando, porque tem muito a ver com a nossa fala do escritório, sobretudo. A gente sempre fala que a gente projeta as atividades, né? É o fazer, o morar, o sentar. Nunca é a cadeira, nunca é o copo, é o beber, né? Então você está
em consonância com Exatamente. o que a gente sempre falou por aqui, e que hoje, dentro de projetos, as pessoas estão começando a chamar de jobs to be done, e a gente adora quando o mundo dos negócios começa a ter alguns termos que faz com que nossos clientes cada vez mais consigam entender e pedir os briefings dentro do que a gente imagina. Dentro da casa, a tendência que a gente colocou que tem a ver com essas coisas que você falou era a segunda, que era a casa programável, né? Programmable Space. E aí a gente colocou da seguinte maneira, né? Que a gente tem que pensar a casa como um hardware que roda diferentes softwares, né? E antigamente a casa era composta justamente por quarto, sala, cozinha, banheiro. E num dado momento, justamente porque as atividades tiveram que aumentar no lockdown, a casa também virou a escola, a casa virou o supermercado, a casa virou a balada, a casa virou o escritório, a casa virou tudo junto. Só que as plantas não aumentaram, né, Guto? Muito pelo contrário, as plantas estão até diminuindo. Então, como é que a gente faz isso, né? E aí o pensamento é justamente esse de multifuncionalidade, onde você pode ter um hardware que pode rodar o comprar, o morar e o se divertir no mesmo contexto. A tecnologia é O muito Barão, que é legal se muito falar, por exemplo, interessante, pode falar. é muito interessante, desculpa te interromper, mas é muito interessante isso, né? Que na verdade não tem nada de novo, né? A gente vai olhar enfim, no modos de vida, né? De certas ancestralidades, né? Dos nossos indígenas, a maneira como se apropria da casa e das funções. Quando a gente olha, por exemplo, para a arquitetura japonesa, que há séculos fala de flexibilidade, painéis que deslizam. É interessante, né, nos anos 60, né, nos anos 50 e 60, no próprio modernismo brasileiro, a intenção, né, de fazer espaços mais abertos, paredes que deslizam. Então é interessante que também parece que tem algo novo, mas também não tem nada de novo. Pelo menos alguns séculos, né, a gente vem tentando experimentar isso, mas é que a gente optou por esse modelo ocidental, que é o que a gente chama o modelo burguês parisiense, né, que é esse modelo que foi inventado na França no século XVIII, que separa a casa em social, íntimo e serviços. Então, assim, hoje 99,9% das casas que a gente conhece foi influenciada por esse modelo. Entrada de patrão, entrada de empregado, né, que tem que ser separado, cômodos, muitas vezes monofuncionais, sala de TV, sala de estar, sala disso, sala daquilo, e essa tripartição, que divide a casa em área social, área íntima e área de serviços. E isso está sendo colocado em xeque. Então é legal que a gente vê que a pandemia, na verdade, ela não. Talvez ela tenha trazido mais à tona assuntos, né? Esse é um ótimo exemplo de coisas que estão aí há séculos, mas que a gente parece que finalmente está percebendo que pode ser muito mais instigante, mais interessante, né? Pode aumentar a qualidade de vida. Perfeito. Você reconhece uma mudança? Porque aí, né, como é que a gente transforma isso? Porque a gente tem também esse lugar no qual, que eu acho que às vezes pode ser difícil até para o pro projetista de arquitetura, abrindo bem o jogo aqui, Guto, que é assim, a ideia de uma casa de valor, né? Uma casa, quando você tem o sonho da casa e você tem dinheiro para fazer aquela casa, é muito comum que isso seja entendido pela dimensão, né? Pela quantidade de cômodos, pela quantidade de itens. E muitas vezes, né, o entendimento de dimensão ele parte de um caminho que me parece muito equivocado, né? Que é justamente então você tem várias salas, você tem a sala de jogos, a sala de lareira, a sala de almoço, a sala de jantar, a sala de sei lá o quê. E todas elas têm mesa, todas têm cadeira, todas têm janela, todas têm piso. Então você entra muito no registro da redundância como uma percepção de valor. Quando, se a gente pensar, né, um espaço ocioso é um espaço que não está exercendo a sua função, é um recurso natural, e aqui eu trago até o discurso da sustentabilidade, que mudou do seu estado de árvore, de floresta, de bicho, para ficar guardado, né? E as casas se tornam cada vez mais depósitos, onde 95% das coisas estão paradas para ser acionadas no momento em que a gente realiza a coisa. E só que como é que a gente transforma esse paradigma, né? Como é que a gente entende que pode ser muito mais bacana e pode ser muito sofisticado você ter um ambiente que é mais multifuncional e quebrar com essa ideia de que tamanho é documento, né? Exatamente. Eu acho que a gente vê uma especulação imobiliária, né, que aí, década a década, né, isso vem acontecendo já há pelo menos uns 80 anos.
aqui no Brasil e que vem diminuindo os espaços, né? As construtoras querem gastar menos dinheiro, vender apartamentos pelo preço mais alto, o menor metro quadrado possível, e sendo que a gente ainda tem espaço, né, ainda tem muito para verticalizar, apesar de São Paulo ser uma cidade super verticalizada, ainda tem espaço para verticalizar, mas isso é o famoso mercado do capital, o mundo capitalista que a gente vive, né? É claro que quando a gente fala de qualidade de espaço, de qualidade de vida, a gente pensa em outros itens, né? Eu estou assim, no momento do meu escritório, né? O Estúdio Guto Requena hoje se divide em 4 grandes núcleos de projeto. A gente tem o núcleo de arquitetura, que é onde a gente desenha edifícios, escritórios, hospitalidade, né? Casa noturna, bar, cidades, né? Acabamos de desenhar o primeiro projeto de urbanismo. Tem o núcleo de design de produto, tem o núcleo de comunicação, onde eu crio os projetos para a TV. Aliás, convidar todo mundo para assistir o Queer Eye Brasil, né, que está na Netflix, o meu programa. E, e finalmente o núcleo de tecnologia, que é o Juntos, que é o laboratório que a gente criou há 4 anos, onde a gente faz as programações de interação, instalações interativas, fachadas interativas. E tem nos interessado muito, nesses últimos anos, pensar arquitetura não mais apenas a partir do concreto e do tijolo, mas entender que existe uma outra arquitetura que é feita de madeira, né? A madeira engenheirada, que é como a gente chama, né? Que são essas chapas de madeira que depois são cortadas por grandes braços robóticos, né? Tem nos permitido, dentro do escritório, a gente ficar muito mais tempo desenhando, mas quando você desenha digitalmente, né, o edifício todo, e depois é quase como se você desse um send e uma máquina, né, um braço robótico corta tudo isso, e depois a gente monta como um grande Lego. Né? Então esse é o tipo de arquitetura que tem me interessado quando a gente fala de sustentabilidade. A construção civil hoje é a segunda indústria que mais polui o meio ambiente, né? É o segundo maior emissor de CO2, só atrás da indústria aeronáutica. Então não dá para a gente continuar construindo da mesma maneira. Então, quando a gente fala de arquitetura, claro que tem o viés do tamanho, né, dos apartamentos, dos espaços, mas eu acho que tem algo muito maior do que isso, que é como estamos construindo. Né? Eu li aqui, acho que pela 3ª vez, O Futuro Ancestral, do Ailton Krenak, é um livrinho de cabeceira que eu acho que todo mundo devia ter aí em casa, um livrinho curtinho, né, de pensamentos do Ailton Krenak, e ele fala, né, que enquanto a gente continuar fazendo essa arquitetura de cimento, de pedra, é como se a gente estivesse queimando combustível. A gente está usando o que é uma fonte não renovável. Agora, quando a gente começa a construir usando planta, usando árvore, literalmente, que na verdade é um método ancestral, né? A gente tinha as construções de pau a pique, de barro, né? de madeira, é de fonte renovável, né? Tem processos que são sustentáveis, que nos garantem um tipo de arquitetura que de fato é sustentável. Então, acho que ao mesmo tempo que a gente vê um momento muito assustador, né? Não sei se iremos sobreviver, a gente está passando por uma crise ética, climática, obviamente, né? Uma emergência climática. Se formos sobreviver enquanto espécie humana, porque o planeta vai continuar, o planeta não vai acabar, né? O planeta vai se transformando e a gente que está em extinção, né? O planeta vai continuar. Se for para a gente ficar aqui e continuar, a gente precisa mudar a maneira de construir, né? Então, assim, a construção em madeira tem avançado muito, tem evoluído muito. Esqueçam tudo que vocês conhecem de construção em madeira, aquela casa pré-fabricada dos anos 80. A gente está falando de um outro tipo de construção que é super sofisticada, é super bonita, é ecológica, é excelente para acústica, não pega fogo, né? Uma casa de madeira demora muito mais tempo para entrar em colapso do que um edifício em concreto, por exemplo. Então, acho que a gente tem que olhar por toda essa ótica, né, da crise e do que está acontecendo com a arquitetura. E ainda bem que temos coisas incríveis acontecendo que nos fazem ter esperança. Né, eu brinco assim que eu moro aqui pertinho do Minhocão, e quando você vai aqui no Minhocão, né, para quem não conhece, o Minhocão fecha aos finais de semana para carro e abre para pessoas, assim como a Paulista e outras avenidas. Eu falo que é um exercício de civilidade você ir para esses lugares, né? Quando você está ali nesse lugar e você vê criança andando de bicicleta, pulando amarelinha, casais de namorados, cachorro, gente de mão dada, dá um respiro, um calor no coração, né? Você fala, putz, no fim das contas, o ser humano é bom, né? No fim das contas, a gente precisa acreditar que as coisas vão dar certo, porque eu acho que no fim das contas a gente é bom, apesar de tudo. É incrível para quem projeta ver o que poderia ser e o que pode ser, né, Guto? Uma das pesquisas que a gente fez, por exemplo, com o carro autônomo,
carro autônomo elétrico, com formação de comboio e tudo, a gente viu, por exemplo, que se todo mundo usasse um carro desse projeto que a gente desenvolveu, que é o Digital Rails, na Avenida Paulista em horário de pico, essas simulações quem fez foi a USP, depois foi avaliada até pelo MIT, com uma faixa só de cada lado na Paulista, no horário de pico, daria conta de atender o trânsito de todas as pessoas. Então você fala, com tecnologia, com racionalidade, a gente poderia ter essas ruas devolvidas para a gente. E talvez o grande legado do carro do século XX para o século XXI seria ter deixado esses espaços que agora a gente poderia usar justamente para cidadania, para civilidade, para o lazer, para a horta urbana, para o verde. Imagina só. E aí, dentro da experiência Total. da casa, como você falou, dentro da modularidade, eu gosto muito não só da ideia da fabricação de uso renovável, mas também da possibilidade que o modular tem de você poder desmontar e montar em outro lugar, por que não, né? A vida está tão dinâmica, as pessoas cada vez mais moram menos, não é mais a vida inteira numa casa e tudo. E quando eu construí a minha primeira casa, eu tive essa brisa, primeiro esse choque de ver como a coisa é construída, você vê um pilar sendo feito, madeira colocada nos cantos para você jogar o cimento e depois jogar fora essas madeiras, aquela quantidade de caçamba sendo jogado fora, para você fazer uma escultura Tá de tudo morar, errado. né? Uma casa de pedra que Uhum. fica ali como se ela tivesse que ficar ali para sempre. E aí me veio esse termo também, né? O próprio termo imóvel. Uma casa como uma imobilização total, imobiliza seu capital, imobiliza você num lugar que você depois não pode mudar, não pode sair de lá. E todo um pensamento muito de permanência, não de mutabilidade, de flexibilidade, multifuncionalidade. Então, pensando nessa arquitetura leve, como você falou, a gente já vê no Japão, já viu em outros lugares, pensando numa que a gente talvez pudesse ter o mesmo qualidade de vida e aí ser mais democrática essa qualidade se a gente tivesse menos coisas não sendo utilizadas, se a gente tivesse menos desperdício desnecessário, realmente os materiais exercendo sua função, né? Que é para a gente usar e para a gente interagir. Absolutamente, Barão. E acho que tem outro componente que a gente não pode deixar de citar, fundamental, é que a gente é um país racista, né? A gente tem uma estrutura racista. Então, esse modo de construir, né, as casas, ele também é uma prática, né, que mantém esse sistema aí que vem lá do período da colônia, da escravidão, né? Que a gente sabe a cor da pele das pessoas que trabalham nas nossas obras, a gente sabe que o que eles ganham é uma loucura. Então, assim, é um sistema, sim, de semi-escravidão, a maneira como se faz a construção no Brasil, e, portanto, é preciso quebrar essa cadeia. Então, quando a gente fala de construções pré-fabricadas, né, isso demanda um treinamento de mão de obra, né, demanda um outro tipo de conhecimento. Então, quando a gente vê hoje da maneira como é feito, você está coberto de razão, é artesanal, é feito. E daí não adianta depois a pessoa falar, não, eu sou super sustentável, eu vou comprar aí um piso que é um piso de demolição, sei lá, é um piso que vem com selo verde. Ah, legal. Como que foi construída a sua casa? Fundamentalmente por pessoas pretas, um sistema de semi-escravidão, trabalhando 14 horas por dia, ganhando R$ 20 por dia para construir tua casa, e depois na hora de comprar o piso você fala que é uma casa sustentável. Coloca um monte de LED e diz que é sustentável. Né? Então, assim, é urgente repensar todo esse sistema. Né? E quando você fala dessa casa que também é imóvel, queria citar um outro projeto que é bem lindo, que eu tenho bastante orgulho. A gente acabou de inaugurar uma flagship, é uma arquitetura que a gente levou 2 anos de pesquisa para conseguir executar, e é uma arquitetura impressa em impressão 3D com biomaterial. Então, sim, de um lado, pensar em construções que são modulares, que podem ser transportadas e que, portanto, têm um ciclo de vida alongado, né, porque ela pode ser reaproveitada, mas, por outro, o investimento em pesquisa de biomateriais. Então, essa flagship foi instalada ali no Parque Trianon, próximo do MASP, né, na Praça Alexandre Gusmão, é para Dolce Gusto Neo, né, eles lançaram esse café que é com uma cápsula biodegradável e me contrataram meu estúdio para a gente pensar o que seria o ponto de venda deles. Então, a gente se lançou o desafio. O que seria criar uma arquitetura biodegradável? Então, hoje, esse quiosque acabou de inaugurar, tem 2 semanas. As pessoas podem visitar, né? É um tipo de tecnologia que nunca tinha sido testado aqui na América Latina. Ele tem o auxílio da impressão 3D. E a gente fez toda a cobertura, né, toda a casca dessa arquitetura de gesso. E o gesso, ele é
depois ele pode ser triturado e ele volta para o agronegócio como adubo. Então, foi feito um tipo de contrato com o construtor que, para mim, é inovação. Eu nunca vi. O construtor teve que executar a casa e está no contrato dele o processo de biodegradação da arquitetura. Isso vai virar um documentário, a gente vai filmar. Então, a gente está falando de um futuro que tem sopros aí de otimismo também, né? Por mais que tudo indique que o caminho é outro, quando eu vejo esse tipo de solução, né? E quando a gente é convidado, e você sabe muito bem disso, quando vocês que também trabalham com inovação, quando a gente faz um projeto de inovação como esse, a gente tem a oportunidade de acionar um ecossistema, né, de fornecedores, pesquisadores, universidades, instituições culturais, ONGs, instituições sociais, para a gente pôr um projeto desse de pé. E daí a importância, né, das grandes marcas, né, quem estiver nos ouvindo sabe disso, quem está nas grandes marcas, alô galera do marketing, alô CEOs, diretores, é preciso, é fundamental que essas grandes marcas invistam em escritórios que estão fazendo inovação, porque a gente está num país que tem política pública praticamente zero para estímulo, né, de inovação nesse país. É muito difícil fazer parte da indústria criativa, é muito difícil você ter um escritório de arquitetura como o nosso que está lá tentando fazer inovação, falando de impressão 3D, falando de diversidade, né? Então, muito, ao mesmo tempo é muito bonito quando a gente consegue realizar um projeto com esse, que eu acho que é uma fresta de futuro, né? É uma espiada num futuro possível, um futuro onde as casas são modulares, transportáveis, impressas em 3D, biodegradáveis, né? Com biotecnologia, com nanotecnologia, com jardins verticais, com planta, né? Então, é possível. Perfeito. E dentro de uma reflexão também, que talvez a gente consiga criar processos que garantam com que mais pessoas consigam ter casas decentes, né? Eu achei emblemático que calhou do dia da gente fazer esse nosso podcast ser um dia que eu estou aqui trabalhando num projeto que eu faço aqui em Santos, que é justamente com a maior favela de palafitas que existe na América Latina, que é o DIC da Vila Gilda aqui, tentando encontrar soluções socioambientais para resolver o problema da poluição do lixo em toda a Baixada Santista, que vem justamente dessas comunidades. Só que assim, como é que a gente discute isso sem discutir direito à moradia, sem discutir racismo ambiental, sem discutir justiça ambiental, né? Sendo que as pessoas moram em cima do rio porque elas não têm terra, né? Em cima do mar porque elas não têm terra e jogam no lixo porque não tem coleta, entre outras coisas. Então é uma reflexão significativa e a gente pensar em outros processos de construir e de se organizar, eu acho importante. Eu gostei muito da sua propaganda dos inovadores, invistam nos inovadores e também pessoas que querem construir casas. Vamos ter coragem de construir casas ousadas, casas diferentes, casas sustentáveis, né? Eu acho que quanto mais as pessoas que têm poder de desenvolver projetos consigam ir investir nessas novas tecnologias, mais aos poucos elas vão sendo democratizadas, né? E mais a gente pode descobrir processos que possam resolver muito da nossa questão habitacional, que é tão séria, né? Queria falar com você, Guto, sobre algumas coisas que parecem não estar dando muito certo pós-pandemia e que tem a ver com o morar e com o híbrido num lugar que às vezes está complicado. Essa história do híbrido está doendo, assim, para quem trabalha. A gente percebe que o trabalho remoto tem várias coisas incríveis, você pode trabalhar em qualquer lugar, mas assim, até falando da nossa experiência no escritório, né? Tem gente que vai para o escritório para fugir porque está muito difícil trabalhar com os filhos em casa. Tem gente que, ao trabalhar em casa, porque é mais conveniente, acaba não construindo, às vezes, relações mais humanizadas com as pessoas com quem trabalha, com quem você fica pelo menos 8 horas por dia, e aí isso tem trazido questões de solidão. A questão de tela e sair de uma reunião vai para outra sem respiração tem aumentado significativamente problemas tipo burnout, né? E aí esse lugar do híbrido é uma coisa muito desejável, né? Mas o que está faltando? Porque é sempre um lugar que tem perdas, né? Então, assim, a gente, mesmo voltando para o presencial no escritório, a gente percebe que às vezes tem 3 pessoas fazendo a mesma reunião, cada um no mesmo computador, porque também a gente se acostumou com fazer alguma anotação enquanto você está falando. Então, assim, tá num lugar que a gente é uma cobaia de uma coisa que talvez venha acontecer, né? Queria saber se você vê algum horizonte, assim, porque a sensação que eu tenho, honestamente, é que a gente está num momento
meio limbo, assim, porque quando era só remoto a gente não tinha opção, então beleza, né? Quando era presencial, tudo tinha que ser presencial, que é um grande equívoco, né? Quantas reuniões que a gente teve que atravessar a cidade inteira para fazer e poderia tranquilamente ser uma reunião remota ou talvez até um e-mail. E isso eu acho que mudou Total. positivamente, né? Acho que isso mudou significativamente, isso veio para ficar. Mas essa questão do híbrido ainda está, eu sinto, muito problemática. O que você tem a refletir sobre isso e até sugerir e questionar? Legal, Barão. Bom, a gente está aprendendo todo mundo junto, né? Já tem mil teorias, tem mil testes, tem. A gente cada hora vê um report diferente, vê uma história diferente. Uma das coisas que a gente mais ama desenhar no estúdio é sede para empresas. A gente adora desenhar escritórios, né? A gente já desenhou mais de 140 mil metros quadrados de escritórios, a gente já impactou aí quase 50 mil pessoas, né, com o desenho do estúdio. Desenhamos uma sede da Google, da XP, da PicPay, Walmart, Use, Work Co. Putz, a gente adora desenhar escritório. E quando veio a pandemia, a gente viu uma das principais fontes de renda, inclusive, do meu estúdio serem cortadas. A gente falou, bom, e agora? Né? O que vai acontecer com essa natureza de projeto? Vai acabar? A gente viu todo mundo devolvendo laje, todas as empresas saindo, falando do trabalho everywhere. Mas, na verdade, bom, e a gente aproveitou, né, esses 2 anos aí intensos de pandemia para se aprofundar ainda mais, produziu também vários reports, textos, artigos. E a gente concluiu, acho que tem muita gente concluindo também, entendendo que o espaço de trabalho ele está mais vivo do que nunca, né? O escritório está mais vivo do que nunca, o escritório não vai morrer. O que acontece é que ele também está em ampla crise e transformação. Então agora está sendo legal porque a gente tem sido recontratado agora por outras empresas para redesenhar os espaços ou para pensar nos novos espaços. E o que a gente tem a certeza é que o escritório não vai morrer, porque mais do que nunca, o escritório ele é de fato o lugar de troca social, né? O lugar de convívio, onde eu vou conhecer os meus pares, onde eu vou dar risada, onde eu vou falar de projetos. É, eu não sei, a gente não. Acho que é muito cedo para a gente entender qual é o modelo que fica, mas o que tem nos parecido, o que a gente tem visto, a gente está desenhando nesse momento alguns escritórios, o que a gente tem visto é que as empresas entenderam, né, que mais do que nunca é fundamental falar dos valores da própria empresa, a partir de valores de arquitetura. Né? Então, quando eu desenho uma sede, ela tem que falar quem eu sou, enquanto qual é o meu DNA, né, o que é a minha empresa. E eu deveria fornecer para os meus funcionários, para os meus colaboradores, a melhor tecnologia, a melhor acústica, o ambiente mais agradável, biofilia, brasilidade, cor, um lugar que seja de fato agradável ir. É isso, eu preciso despertar o desejo dos meus colaboradores de voltarem para o espaço de trabalho. Primeiro porque eles sabem que vai ser tranquilo, vai ter uma ótima acústica, vou fazer uma excelente reunião, vou ter as tais salas híbridas, né? Mesmo que todo mundo não esteja presencialmente, eu vou conseguir fazer reuniões híbridas com a melhor tecnologia possível, mas as pessoas vão poder ficar em casa também. E aí as pessoas estão investindo nas suas casas, né? Estão trazendo, melhorou, né, o serviço de conexão, estão trocando as cadeiras, né? Estão investindo no mobiliário. O brasileiro entendeu na pandemia, né? Quando eu falo brasileiro, essa bolha de privilegiados, de novo, né? Você, ainda mais você aí nesse contexto sabe muito disso. A gente ilumina muito mal a casa. As nossas casas são muito mal iluminadas. O brasileiro tá com uma luz branca no meio do cômodo. A gente entendeu que é legal iluminar melhor, né? Que isso está diretamente envolvido com o bem-estar, com a qualidade de vida. Então, acho que de um lado a gente vê os escritórios se transformando, a gente está vendo o movimento das sedes diminuírem um pouco o tamanho das lajes, porque elas perceberam que, né, se eu tenho 4 mil funcionários, dificilmente os 4 mil vão estar juntos. Uma conta que a gente tem feito, em média, depende muito do perfil da empresa, mas é garantir pelo menos 50%, né, de headcount. Então, se eu tenho 4 mil funcionários, 2 mil vão sentar ali, ou se eu tenho 200 funcionários, eu preciso garantir pelo menos lugar para 100, e as pessoas vão trabalhar muito de casa. Mas eu estou fascinado por esse momento, porque as empresas, mais do que nunca, isso já vinha acontecendo, mas mais do que nunca elas entenderam que é preciso investir, que elas querem ter um espaço fantástico, que elas querem ter um espaço convidativo, porque isso vai mostrar a cultura da minha empresa, né? Vai me garantir reter talentos, né? Vai garantir essa sociabilidade entre os meus times, entre as minhas equipes. Muito massa, Guto. A gente montou, inclusive, uma startup relacionada a isso que chama Aware, que é justamente para a gestão desse trabalho híbrido, no qual a gente consegue ali, através do aplicativo, gerir quais são os postos que precisa, quem vai fazer reunião, quando, porque também
faz muito sentido que as empresas racionalizem a dimensão dos espaços até para qualificar, né? Porque a presença ela tem que ter sentido, né? E isso é uma coisa muito interessante que eu acho que o pós-pandemia trouxe, que é o sentido da presença, né? Porque antes a presença era um dado, então a pessoa tinha que estar todo dia no trabalho, a reunião tinha que ser presencial, e na verdade a gente sempre fez assim, então é esperado que assim fosse, né? Porque a gente sempre estabeleceu as relações, inclusive principalmente as relações de confiança, através da presença. Mas às vezes você não está lá, você só está presente porque tem que estar, né? Porque não, ela não realmente teria um sentido, como eu falei, poderia ser um e-mail. Então, às vezes, a presença era até desrespeitosa, digamos assim, né? Porque ela não tinha por que se apresentar daquela maneira. E aí eu acho que isso enriquece, né? Porque assim, por mais que você nem sempre tenha que estar presente, agora você tem que estar presente quando faz sentido. Então, acho que tem um lugar interessante de qualificação. E aí, quando você fala do pensamento sobre os espaços, sobre os lugares, eu acho que diz respeito a isso, né? A gente começar a dar mais sentido. Não é a presença, ela já não é um dado posto, né? Ela tem uma razão de ser. Sobre as casas, existem desafios, né, de como a gente interage nesse lugar da gente poder trabalhar em casa, né? Existem questões complexas que acontecem dentro disso. Existem algumas coisas que cresceram muito, né? A venda de fone com noise cancelling, entre outras coisas, para você poder coexistir. Mas, por outro lado, uma das coisas que mais se reclama é a questão de não ter uma clareza tão grande entre a distinção mundo do trabalho e mundo privado. E a hora de parar. As pessoas estão reportando com muita frequência que passaram a trabalhar mais, né? Seríssimo. Então, essa reflexão também é uma, assim, como é que a gente, tendo um ambiente multifuncional, a gente consegue criar essas distinções entre o mundo privado e o mundo corporativo. Tem um outro muito grave, né, Guto, que é o mundo público e o mundo privado, porque você, de repente, abre uma sala e o seu cômodo, que era o seu espaço individual, que é onde você saía do mundo para descansar, de repente está no mundo e está aqui em sua sala aberta e para milhares de pessoas estarem vendo. Então, essas coisas geram aspectos psicológicos que podem ser muito complicados para a gente, né? Como lidar com essas situações? Muito. Isso não tem mais volta, né? Estamos sendo, sorria, né? Você está sendo filmado o tempo todo, estamos sendo monitorados, estamos sendo ouvidos, né? Esse mundo panóptico que a gente vive, essa tecnologia ubíqua, né? Que está em absolutamente todos os lugares. É um pouco assustador, sim, mas também é a realidade, né? Como é que vamos enfrentar isso? Eu tenho visto, eu vi alguns projetos que eu achei uma coisa interessante, Barão, que é pessoas que na hora de construir suas casas pedem alguns cômodos para ficar offline, né? Então, assim, você colocar um tipo de revestimento que impede que as ondas do Wi-Fi cheguem até aquele lugar, né? Para a pessoa conseguir, de fato, se desconectar de tudo e não ter nenhuma tecnologia. Eu achei interessante, sabe? Eu acho que, na verdade, está muito mais relacionado ao nosso modo de vida, né? Criar rituais, né? De desligar o telefone, de não ficar, né? Ontem era 9h30 da noite, eu recebi uma mensagem de um cliente. A tendência é o seu cérebro já vai para responder, né? Mas eu me policio muito. Eu falo, não, essa mensagem nem a pau, eu vou responder agora. Eu vou responder amanhã, depois às 8 da manhã só. Mas eu acho que tem um policiamento, assim, né, desse modo de vida para a gente não ser devorado. Que a gente sabe que a gente também está num momento, né, de uma sociedade absolutamente estressada, é, com muito índice de infelicidade. Agora, a arquitetura, né, Barão? A arquitetura é o lugar do sonho, é o lugar de deixar a alma tranquila, né? E a casa, a morada, né? O lar é esse lugar. E eu acho também tem uma coisa que eu acho interessante a gente pensar que nessa possibilidade de desmaterialização e de desterritorialização que a gente passa, o lar ele passa a ser muito provavelmente um sentimento que eu carrego comigo, né? Se eu entendo que o lar ele pode estar comigo, especialmente com as novas tecnologias, em qualquer lugar, né? Por exemplo, eu posso viajar para dar aula num outro país, posso estar num país absolutamente estrangeiro e exótico para mim, mas quando eu ligo ali o meu telefone, tenho acesso a todas as minhas músicas, ligo o Netflix, tenho acesso às minhas séries,
consigo fazer ali um FaceTime com quem eu amo, consigo acessar minhas fotos. É quase como se eu pudesse dar um respiro de lar, né? Tipo, eu estou num lugar onde eu conheço, né? Então, será que o lar, né, o futuro da casa, não é o de fato o planeta, né? O planeta todo ser o meu grande lar, né? Eu poder me deslocar e morar em qualquer lugar e levar comigo, né, esse sentimento, né? Será que o futuro da casa não está dentro de uma mochila andando de bicicleta pelo mundo, né? Será que quanto mais a gente conseguir se entender, né, menos como brasileiro, americano, japonês, europeu, e mais como terráqueo, né, talvez a gente passasse a valorizar, né? Então acho que tomar um cuidado também da gente não hipervalorizar, né, somente as nossas casas, enquanto da casa para fora esse mundo está pegando fogo, né? Então também tenho refletido muito sobre isso, assim, sobre o que é o lar quando ele vai para além das paredes, né, para além dos limites físicos da casa. Muito linda essa reflexão, né? Eu acho que o lar é justamente esse, é poder ter esse acolhimento, poder ter um ambiente onde você pode ir até ele, se sentir acolhido, protegido, se sentir bem, e isso pode acontecer de várias maneiras, né? E aí é muito interessante a gente pensar como a gente se conectar com os outros faz com que qualquer ambiente possa dar para a gente uma familiaridade, uma percepção de lar, mas também acho que é um luxo contemporâneo que a gente também tem que ver como a gente consegue construir, como a arquitetura contribui, e você citou um pouco que é essa experiência de poder se desplugar, né? Porque navegar é preciso, mas desplugar também é preciso, né? Então a gente saber criar esses rituais do offline, a gente mapeou que tem coisas que crescem nesse contexto, né? Kits para você fazer coisas com tarefas manuais, crochê, marcenaria, entre outras coisas. Mas para além disso, como é que a gente constrói esses rituais? Como é que os espaços, os projetos contribuem para que as pessoas tenham esses rituais? Da passagem para um momento produtivo, para um momento de descanso. Senão as pessoas podem se perder muito, né? E as redes sociais ajudam muito a gente a se perder em quem somos nós, né? A nossa persona pública, a nossa persona pessoal. E tem uma coisa interessante dessas coisas estarem misturadas, porque você pode continuar respeitando o seu professor, mesmo vendo ele vestido de maiô no carnaval e tá tudo bem, né? A gente não precisa talvez ter aquelas couraças profissionais que existiam antes tão grande, né? Então esse tem um lado bom, mas a gente poder em algum momento estar tranquilo, estar sozinho com a gente mesmo, estar desplugado, eu acho que é uma coisa muito muito pertinente também. Guto, eu vou passar agora para você já, e aí se você quiser, você até desenvolve também sobre isso, mas a gente já está chegando um pouco no final da nossa conversa, que adoraria que durasse horas, porque acho que tem muito pano para manga aqui, muita afinidade no jeito de pensar, mas para você trazer um pouco para as pessoas aqui, um pouco da sua utopia, né? A gente fala isso para as pessoas aqui, né? Dentro da perspectiva nossa de pessoas que projetam futuros, né? Uma certa utopia de futuro. A gente está tão cansado de ouvir das distopias que se avizinham, inclusive, para a gente poder construir novas narrativas e novas reflexões sobre como as coisas podem ser. E aí, após a sua utopia, você já dá algumas recomendações, você já deu algumas incríveis, como o Krenak, de coisas que as pessoas podem ou seguir na internet, ou ler, ou assistir. Então é isso, as suas utopias e as suas recomendações. Muito legal, Barão, demais a nossa conversa. Eu acho que a minha utopia é, de fato, esse futuro ancestral, né? Quanto mais a gente ficar tecnológico, né, desenvolver as novas tecnologias, que a gente possa, de fato, se integrar com esse saber ancestral, né? Só haverá futuro se a gente conseguir reconhecer essa única possibilidade, né, de sobrevivência, olhando para a ancestralidade, né, para a maneira como se construía, né, como a gente lidava com a terra, como a gente lidava com o bambu, né, com a alimentação, né, esse saber ancestral. E aí então, assim, quando eu falo da impressão 3D em biomaterial, eu acho que é uma maneira de materializar como eu gostaria que fosse esse futuro, né? A gente está falando de uma altíssima tecnologia, super sustentável, usando, né, como componente algo biodegradável, algo que é de fonte renovável, né? Eu acho que é um pequeníssimo exemplo do que deveria ser esse futuro para a gente conseguir sobreviver, né? Sem esquecer de pensar nas diversidades, nas liberdades. Eu dei uma palestra ontem em Brasília, né? E foi uma semana dura em Brasília, né? Quando a gente vê aquele discurso transfóbico daquele deputado, né? No dia das mulheres, no dia 8. Show de Isso é uma horror. loucura, né? Isso é o que
é um show de horror, né? Isso não pode acontecer, né? Então tudo isso que a gente está falando, obviamente, tem que estar linkado aí com essa, com essa única, né, possibilidade de entender que esse futuro não vai ser feito por pessoas brancas apenas, né? Não vai ser feito só por um bando de político, homem, branco, cisgênero, mas que é fundamental que de fato exista, né? Representatividade, visibilidade, diversidade. E aí eu assisti ontem um documentário que eu queria recomendar para todo mundo assistir, que se chama Como Cuidar de um Bebê Elefante. É um documentário que está na Netflix, é um média-metragem, tem 40 minutos, está indicado ao Oscar, e ali Lindo assistir. é lindo, ali é a utopia, né? Ali é de fato escancarado na tela que felicidade não tem nada a ver com grana, não tem nada a ver com ter, né? Felicidade não está ali, né? E acho que esse doc é um show de felicidade, né? De como a gente precisa olhar para o planeta de fato, com empatia, né? Acolher todas as espécies, a natureza, para que a gente possa sobreviver enquanto espécie também, né? Então fica aí a minha recomendação. E aí leiam Ayrton Krenak e assistam Queer Eye Brasil, porque eu acho que também é um programa que fala sobre a revolução da empatia, né? Empatia, né? A revolução que acontece de dentro para fora, né? Da importância da autoestima, do autocuidado. É um programa que as pessoas vão rir, vão chorar, vão se emocionar. Então também queria deixar essa recomendação. Maravilha, amo Coerage, já chorei muito, já ri muito, recomendo demais, recomendo, reforço tudo que o Guto falou e ainda enfatizo de vocês acompanharem o trabalho do Guto nas redes, é muito pertinente, muito uma pessoa que está aqui construindo novas possibilidades de Brasil, de mundo. Também recomendo aqui, para justamente dar ainda mais contorno para esse nosso papo, que vocês vejam o nosso report do Morar que a gente fez lá em 2020. Siga a gente também nas redes. Algumas coisas que eu citei aqui, como nossa pesquisa do Digital Rails, como a nossa startup do Where, como o projeto que eu tenho, que eu estou trabalhando aqui do Beco Limpo, enfim, são muitas coisas que vão costurando essa rede de um possível futuro que a gente deseja e que a gente quer, no mínimo, estar trabalhando para que ele aconteça, né? Porque mesmo se não der certo, a gente saber qual é o lado que a gente estava, o lado do, do, da pessoa de peruca ali fazendo aquele showzinho, ou das pessoas que estão tentando aqui construir um lugar de mais equidade, de mais diversidade e sustentabilidade. Então é isso, gente. Foi um prazerzaço. Muito obrigado de novo, Guto. Dizer para vocês aqui que foi que vale a pena vocês seguirem a gente também nas redes, olhar os outros lados que tem essa curadoria que é do bem-estar sustentável, onde a gente faz justamente essas conexões com vários temas diferentes. E se tiver mais algum tema que vocês gostariam de ouvir aqui no lado Q, aproveita para seguir a gente, para mandar mensagem, a gente vai adorar essa troca. E a gente espera vocês no próximo lado Q. Até mais.